Aquecimento é uma das coisas mais complicadas para os iniciantes na academia, no treinamento e no esporte de maneira geral. Aquecimento é algo muito amplo que tem um tanto de gente falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, que ajuda, que atrapalha. Mas a verdade, cara, assim, eu quase gravei um vídeo falando que aquecimento não importa. Mas como eu sei que isso ia deixar vocês mais perdidos do que resolvidos, eu resolvi fazer um vídeo falando que pode ser que importe sim, desde que eles cumpram 3 requisitos, que eu chamei de a regra dos 3 ãos. Eu inventei aqui antes de fazer esse vídeo. Vamos lá para os 3 ãos. O primeiro deles é a excitação. Você quer que o seu aquecimento aumente o seu batimento cardíaco. A função principal do aquecimento, isso eu vou falar ao longo de todo o vídeo, é preparar o seu corpo para o exercício. Para você fazer um exercício, eu imagino que você está fazendo algo médio a difícil. Então seu corpo tem que estar excitado o suficiente, seu coração tem que estar batendo, as suas artérias têm que estar dilatadas, tem que ter sangue correndo, você tem que estar concentrado e com foco, isso é muito importante. Então o seu aquecimento ele tem que preparar o seu sistema cardiovascular, a sua musculatura para aquela atividade. Muitas vezes, como por exemplo, a gente vai fazer aquela esteirinha, aquela corrida, aquela bike, puxar um trenó ou fazer um circuito de calistenia, porque isso vai aumentar nosso batimento cardíaco e, de primeiro modo, você quer que o seu aquecimento faça isso. O segundo é a mobilização. O seu aquecimento tem que preparar o seu corpo, a gente está falando de gestos, movimentos, ele tem que preparar o seu corpo para trabalhar na amplitude de movimento que você precisa para executar o seu gesto de maneira correta. Seja na academia, um supino, seu ombro tem que estar móvel o suficiente para conseguir encostar a barra no peito. Aí o pessoal pergunta, então alongamento é bom? Depende, se você é tão encurtado que você nem consegue chegar na amplitude para trabalhar por causa da ginástica. Muitas vezes as pessoas vêm treinar e elas são super encurtadas. Então um alongamento, ele pode ajudar a mobilizar sua articulação para conseguir trabalhar de maneira correta naquele movimento que você precisa. Lembrando que a gente tem alongamento que é passivo estático, parado, puxando, e a gente tem ativo dinâmico, que é simplesmente você mover usando a contração das suas próprias articulações. Então a gente tem que considerar esse tipo de alongamento também. Qualquer um dos dois, desde que cumpra o pré-requisito da mobilização, pode te ajudar. E o terceiro é a potenciação. Esse talvez seja mais difícil porque é um conceito que não é muito discutido de maneira geral. A potenciação nada mais é do que você gerar contrações musculares isoladas antes de fazer um exercício complexo, um gesto complexo. Ou seja, no caso de um esporte, de um futebol, você trabalhar um pouquinho que seja, através da contração muscular, utilizando um exercício com resistência, o seu quadríceps pode aumentar a força do seu chute na hora de praticar a técnica do futebol. No basquete, você trabalhar a ativação do seu tríceps, fazendo uma extensão de tríceps sobre a cabeça, leve, poucas séries, pode melhorar a sua força de arremesso. A gente está falando de cargas aí entre 20% e 30%, de 1 a 4 séries. A gente está falando de pouca coisa. Mas é como se fosse, antes de você começar a treinar, você desse um pump nos agrupamentos musculares que estão mais fracos ou que precisam de estar mais fortes para a realização daquele seu gesto esportivo. No caso do treinamento de força, muitas vezes a gente está falando de tríceps, costas, deltoide, glúteo. Você fazer 1 a 4 séries, leve, só para dar um leve pump antes de executar o seu movimento principal, vai ajudar você a pegar mais carga, porque na hora que você fazer esse gesto, esses grupos que foram potencializados contrairão mais forte, possivelmente, se você fizer da maneira correta, vão melhorar o seu movimento. Por quê? Porque eles ativam grupos musculares, muitas vezes posturais, essenciais, de manutenção, de equilíbrio, que são necessários para a realização do gesto mais complexo. E, como todo mundo tem fraqueza, você potencializar o seu ponto fraco faz com que, vamos dizer assim, ele fique mais esperto, mais ativo, trabalhe melhor durante a realização daquele movimento. Esses são os 3 ãos do seu aquecimento. Relembrando, excitação aumenta do batimento cardíaco, basicamente. A mobilização, que é você conseguir trabalhar sua articulação em toda a amplitude que você precisa para o seu gesto. E terceiro, a potencialização, que é você acordar aqueles grupos musculares que têm que trabalhar mais ou que estão mais fracos, assim melhorando a sua movimentação. Se o aquecimento tiver esses 3 elementos, pode fazer o que você quiser. Se a sua esteira te ajudar nessas 3 coisas, faça. Se ela ajuda só em um, você tem que fazer mais coisa no seu aquecimento. Se o seu alongamento, ficar puxando o ombro, ajuda nessas 3 coisas, faça. Se não, faça mais coisas de modo a cumprir todos esses pré-requisitos. Lembrando que o alongamento não é um treino, ainda assim tem que ser algo curto e, assim, em teoria, eu não me inscrevo a esse pensamento, mas em teoria, você deve conseguir realizar o gesto esportivo com o menor aquecimento possível. Então, se você pensar num cenário extremo, você tem que considerar que seu corpo tem que estar preparado para conseguir realizar aquele movimento sem 45 minutos de aquecimento. É algo que eu gosto mais de deixar como possibilidade do que como de fato tentar e ver o que acontece, porque isso aumenta a sua chance de lesão.
Mas o aquecimento não pode ser uma muleta. Você não pode ficar sempre encurtado e usar o aquecimento para melhorar seu gesto, porque isso a longo prazo te atrapalha e aumenta suas chances de lesão. Tem diversos vídeos aqui no canal dando exemplos de aquecimento, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas não é o que vem ao caso agora. Se você tem dúvidas sobre como aplicar isso no seu treinamento, você sabe onde me encontrar se você assistiu até aqui. Muito obrigado!